Muito bem, amigos. Estudo da lição número 6, a parte de sábado, falando sobre lutando com toda a energia. Quando nós olhamos para o que nós passamos em certos crisóis e provações, geralmente nós temos sequelas para administrar. Foi o caso de Jó, foi o caso do apóstolo Paulo, foi o caso de Abraão. O que eles fizeram para suportar ou para superar aquilo que lhes havia acontecido. Por isso que o versório dessa semana, que está no livro de Colossenses 1, verso 29, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: é para esse fim que eu me empenho, esforçando-se o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Temos que aprender que quando as situações da vida nos envolvem e nós então não conseguimos superar, isso traz assim dificuldade para aceitarmos a vontade divina. Por isso que escreveu uma pessoa cristã, escreveu o seguinte: as águas de um moinho que jorra contra a roda mantém o moinho em movimento girando. Assim também as provações conservam a graça e o ânimo em movimento na nossa vida. Isso é muito importante. Quando vem uma provação, não vem para nos destruir, é para manter a graça e o ânimo em movimento em nossa vida. Por isso devemos ter uma visão otimista dos crisóis. Num programa de entrevista, o repórter entrevistava um homem e uma mulher. A mulher havia perdido um filho, fazia 20 anos assassinado, e ela nutria um espírito de vingança muito grande. Ela dizia: se eu pudesse encontrar aqueles infelizes, eu os mataria com as minhas próprias mãos. Já um senhor que estava ao lado teve a filha morta por terroristas 10 anos antes. E ele dizia: olha, eu aprendi a conviver com a situação, eu perdi minha filha, mas eu perdoei até aqueles terroristas. Se eu os encontrasse, eu iria falar de Jesus para mim, para eles. A mulher disse: que falar de Jesus o quê? Eles merecem a morte. O senhor está delirando? Ele disse: não, senhora, não estou delirando. Eu estou apenas dizendo para a senhora que viver perdoando aqueles que nos fizeram mal ou aqueles que provocaram os crisóis é a melhor forma de você continuar vivo e não apenas vegetando ou sobrevivendo. Duas pessoas com situações semelhantes, mas tendo, assim, reações diferentes àquilo que passaram. Roy e Rose, por exemplo, estavam na cidade de Nova York, quando eles tiveram um filho, o primeiro filho, com 14 anos, o rapaz apresentou um severo caso de meningite cerebral. Sendo levado ao hospital, os médicos nada puderam fazer. Em apenas 15 dias, o menino já estava à beira da morte. Ele chamou os pais no quarto e segurou a mão dos dois, Roy e Rose, e os fez prometer que se preparariam para encontrar na manhã da ressurreição. Foi um momento muito triste, um momento muito dramático. Assim, o seu filho, o filho de Roy e Rose, descansou no Senhor. Foi um baque muito duro, um choque emocional tremendo para Roy e Rose. Eles demoraram para, assim, se levantar emocionalmente. Rose não aceitava aquilo. Ela dizia: nós oramos, nós servimos a Deus e agora Deus permitiu o nosso filho morresse. E Roy disse: vamos mudar então para uma cidade do interior, porque aqui a cidade grande traz muitas lembranças. Eles mudaram para um lugar chamado Praia do Ouro. E eles começaram a sobreviver. E um ano depois, Roy e Rose, eles começaram a trabalhar com os vizinhos, entregando folhetos, entregando livros sobre a esperança, e eles já tinham uma classe bíblica de mais de 40 pessoas. E estavam, assim, com grande expectativa de que haveria muitos batismos e mais pessoas se agregando. Uma manhã, Roy saiu para o trabalho e quando cruzou uma das ruas, um carro em grande velocidade apanhou o carro de Roy e jogou a alguns metros, que capotou. Os moços então haviam roubado uma joalheria, roubaram aquele carro e estavam fugindo da polícia. A polícia chegou em seguida, prendeu os dois rapazes, socorreu Roy, levaram para o hospital com graves contusões cerebrais ou na cabeça e em outras partes do corpo. Quebrou uma perna, quebrou um braço e teve uma fratura craniana. Isso levou Roy para fazer uma cirurgia, mas dado o seu estado, ele não poderia fazer aquela cirurgia. E assim foi deixado na UTI. Rose não admitia que o que estava acontecendo fosse verdade. Ela clamava, lutou com Deus, disse: Senhor, o Senhor já levou meu filho, agora meu marido também. Nós estamos fazendo sua vontade. Eu não acredito que o Senhor é um Deus de amor. E ela ficou revoltada, mas se conteve. Chamou os irmãos da igreja, o pastor Tenley foi visitar Roy no hospital.
Roy estava com a boca tão inchada, a língua dele inchou tanto, porque na hora do acidente ele mordeu a língua, inchou tanto a língua que ele não conseguia fechar a boca. Escorria um líquido assim amarelo do ouvido esquerdo de Roy, e havia suspeita de que ele havia perdido uma das vistas. Era uma situação terrível, seu rosto inchou muito. O pastor Tanner foi ali orar com Roy e ficou impressionado com o que ele viu. E disse para Rose, eu preciso ungir Roy na próxima segunda-feira. Isso era no sábado. E na segunda-feira, o pastor Tanner, juntamente com outro pastor, Rose e mais um irmão da igreja, se juntaram no quarto onde Roy estava. E ali o pastor Tanner, ele ungiu Roy no único pedacinho da testa que não estava enfaixado. Quando ele tocou no corpo de Roy tremeu, estremeceu na cama o corpo inteiro. Depois o corpo dele se acalmou. O pastor Tanner orou e disse, Roy vai ficar bom pelo poder de Deus. Quando Rose chegou em casa, o médico do hospital ligou para Rose e disse, Dona Rose, você pode vir aqui, por favor? O seu marido está mostrando uma estranha melhora. É impressionante. O rosto dele está desinchando, como se fosse um milagre. Rose correu para o hospital e ficou impressionada. Roy estava com a língua desinchada, a boca fechada e os hematomas estavam desaparecendo de forma milagrosa. Então, Rose chamou o pastor Tanner, que foi até lá, e ficaram impressionados com o milagre que Deus operara na vida de Roy. O rosto de Roy desinchou em 2 dias e aquele líquido que saiu do ouvido parou de sair. O médico examinou o olho dele, estava todo vermelho pela batida e o olho estava perfeito. Roy, em 1 semana, estava em casa. Isso foi um testemunho poderoso do poder de Deus. Rose, no entanto, ela continuou amargurada, dizendo, Deus poderia ter evitado tudo isso. Roy, no entanto, assim que ficou bom, um mês depois, disse para sua esposa, vou visitar os rapazes que provocaram esse acidente lá na delegacia. E a Rose disse, fazer o que lá? Eles já te fizeram tanto mal, você tem que tomar cuidado, vai se expor para esses bandidos. Ele disse, não, eu quero ir lá que eu quero perdoá-los. Eu quero mostrar que Jesus faria isso que eu vou fazer. Rose não concordou, mas Roy conseguiu, com um amigo advogado, uma visita para aqueles 2 detentos, 2 moços marginais. Roy foi até lá, conversou com os 2 moços e então disse a eles que os perdoava e deixou uma Bíblia com ele. A sua própria Bíblia deixou com ele. E depois, quando chegou na semana seguinte, Roy foi visitar os rapazes outra vez. Eles acabaram aceitando um estudo bíblico. Roy deu estudo bíblico e eles foram batizados dentro da prisão. Rose continuava amargurada, mas Roy mostrou a ela que a melhor forma de viver nesta vida cristã é perdoar. E assim Rose conseguiu então aceitar a situação e perdoar aqueles 2 rapazes também. Essa é uma história verídica que aconteceu com um homem da nossa igreja e mostra 2 pessoas reagindo de forma bem diferente à mesma situação. Só uma pessoa amadurecida espiritualmente consegue superar os crisóis da vida através de sua submissão humilde ao Senhor nosso Deus, para que possa entender que as adversidades podem ser um processo de refinamento e purificação da nossa vida cristã. Ter um espírito de perdão significa a pessoa aceitar o que Deus está fazendo em nossa vida e ajudar as pessoas que provocaram males na nossa vida a também enxergarem Deus como um Deus benfeitor, ao invés de ter um coração amargurado. Ellen White escreveu no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121, o seguinte, não é tempo de nos deixarmos vencer pelo desânimo, nem de sucumbir sob as provações. Devemos sobrepor-nos a todas as aflições da nossa vida e confiar inteiramente no todo-poderoso Deus de Jacó. Não é tempo de nós vivermos amargurados. É tempo de termos um espírito de perdão. O salmista Davi escreveu no Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei ou a quem temerei? Hoje, muitas pessoas vivem sob o domínio do medo e do desânimo. No estudo dessa semana, nós vamos entender como podemos manter o ânimo diante das aflições desta vida. Assim, se nós desanimarmos, é por causa da nossa falta de fé no Todo-Poderoso que pode nos ajudar. Deus está nos ajudando em nossa luta contra as provações e contra o pecado. Por isso, nós vamos estudar esse assunto nessa semana de maneira mais profunda, para que nós possamos entender como Deus pode estar nos abençoando mesmo no meio das provações. Deus abençoe, que haja uma bênção para o nosso coração e que esse estudo se torne uma luz para a nossa vida espiritual. Fique com Deus e tenha então uma boa semana na presença do Senhor. Obrigado por sua atenção nesta lição.
Deus querido, obrigado porque o Senhor nos ensina a cada momento, a cada lição. Agora vamos estudar sobre manter o ânimo diante das provações. Ajuda-nos a entender a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Beijo no coração. Tenha um bom término de sábado, um bom domingo e uma boa semana. Deus abençoe a todos. Amém.